Parte 3 do vídeo, irmão. A pregação do apóstolo Paulo, como foi que ele pregou, né? Apóstolo Paulo, a gente conhece que ele se converteu em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, né? Logo em seguida se batizou e se dedicou ao ministério de apostolado dos gentios, né? Então, em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, Paulo já está em missão. Paulo entra na sinagoga dos judeus e lá ele ganha uma oportunidade de pregar o evangelho, né? E Paulo vai pregar o evangelho para aquele povo que são religiosos, que são judeus, né? E que acham que não precisam de Cristo, porque Deus confiou que eles são da nação de Israel, descendência de Abraão, né? O entendimento deles é que eles não precisavam de Cristo, que eles ignoravam. Então Paulo ganha a oportunidade e Paulo se levanta, né, no meio da sinagoga judaica, onde tinha povo judeus, onde tinha povo gentil convertido ao judaísmo, né? Que os judeus queriam que os gentios se convertessem ao judaísmo e praticassem todos os rituais que eles praticavam lá, né? Onde já não se pratica mais, porque já é a nova aliança e não é mais como antigamente, né? Não pode mais se fazer o que se fazia antes, porque antes era sombra, né? E agora é realidade. Paulo levantando-se, Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 16, eu vou ler a partir do versículo 16, mas o irmão pode ler todinho aí, né? Pode acompanhar com a sua Bíblia, no seu celular mesmo, e acompanhe o texto, veja o vídeo e leia o texto todinho, que vocês vão ver que maravilha, né? Paulo, levantando-se e fazendo com a mão um sinal de silêncio, disse: varões israelitas e vós outros que também temeis a Deus, ouvi, né? A vós outros, né? Israelita e vós outros que estavam junto com os israelitas, mas não eram cristãos ainda, né? Eles eram convertidos aos judaizantes, os gentios convertidos aos judaizantes. Ouvi: o Deus deste povo de Israel escolheu nossos pais e exaltou o povo durante sua peregrinação na terra do Egito, de onde os tirou com braço poderoso, né? No vídeo anterior eu falei que o povo entrou em Egito por intermédio de José, Deus levantou Moisés e está na pregação de Estevão, né? Então Paulo está pregando no mesmo sentido, né? Paulo prega no mesmo sentido, ele está falando, está explicando até chegar a ressurreição de Cristo, apresentar Jesus ressuscitado, né? E ele começa desde o Egito. Então você lê, é muito longa também essa pregação de Paulo e muito linda. Você pode ler na sua casa aí e se maravilhar com o que Paulo disse aqui, né? Eu poderia somente ler toda essa pregação de Paulo e você sentir a presença de Deus na sua casa, sentir quão maravilhoso é o que Deus fez para nós, por nós, né? Aí suportou-lhe os maus costumes por cerca de 40 anos no deserto, né? Os maus costumes, o povo foi rebelde. Estevão já falou isso, né? Havendo destruído 7 nações na terra de Canaã, Deus lhe essa terra de herança, né? Eu vou ler agora só alguns textos mais interessantes, mas você acompanha o texto completo, né? Vamos para o versículo 26. Irmãos, descendência de Abraão. Foi a mesma coisa que Pedro pregou? Que Estevão pregou? Claro que sim, né? Está explicando as escrituras, desde Abraão, desde os profetas, né? Desde os salmos, explicando para o povo que convergia em Cristo, né? Todas as escrituras ela vai converger em Cristo, né? E a maioria das pessoas hoje não entende, não sabe disso. Por quê? Porque não são instruídos, né? O interesse dos templos hoje não é ensinar as pessoas a conhecer a Cristo, né? A gente sabe que o interesse é outro. Descendência de Abraão e vós outros que temeis a Deus, a nós nos foi enviada a palavra desta salvação, ou seja, o Evangelho. Os apóstolos de Cristo foram os primeiros a pregar o Evangelho na nova aliança, né? Pois os que habitavam em Jerusalém e as suas autoridades, não conhecendo Jesus, nem os ensinos dos profetas, não conhecendo Jesus e nem os ensinos dos profetas, porque os ensinos dos profetas apontavam para Jesus, todas as ações que Cristo fez
está registrado nos profetas, né? Aí ele diz que esse lei, todos os sábados, quando o condenaram, cumpriram as profecias. E embora não achasse nenhuma causa de morte, pediram a Pilato que ele fosse morto, né? Mesmo não achando nenhuma culpa, pediram que ele fosse morto, porque a palavra de Jesus confrontava a religião que continha neles, né? A religião que tinha neles não deixou eles entender, eles receber a palavra de Jesus, né? Porque Jesus falou: se vós ouvirdes as minhas palavras, né, e guardarem no coração, vós sereis meus discípulos, né? Então ele falou muito sobre isso. Se conhecereis a verdade vai vos libertar, né? Ou seja, da religião, né? Aí Paulo diz: depois de cumprir tudo o que a respeito dele estava escrito, tirando do madeiro, puseram-no em um túmulo, mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. Olha se não é a mesma pregação no mesmo sentido do que falou os outros que eu falei até aqui, né? Vai explicar Jesus nos profetas, nos salmos, desde Abraão, né? E alcançando todas as pessoas, todos os povos. Não tem a palavra ser só para um povo. A palavra é para todos os povos, né? No versículo 32 ele diz: nós vos anunciamos o evangelho da promessa feita a nossos pais, como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Né? Ele vai falar aqui o mesmo assunto que Pedro também falou, né? Dando um pulinho aqui para o versículo 37. Porém, aquele a quem Deus ressuscitou não viu corrupção. Né? Falando a mesma coisa que Pedro falou. Tomai, pois, irmão, conhecimento de que, se vos anuncia remissão de pecado por intermédio deste, por meio dele, todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudeste ser justificado pela lei de Moisés. Né? Isso confrontava muito, porque eles queriam cumprir ainda a lei de Moisés, que nem os pais deles conseguiram cumprir quando eles estavam no deserto. Né? Então eles têm uma tendência para essa lei, não entendendo que essa lei era uma sombra de Cristo, uma sombra da realidade, né? Eu vou dar outro salto aqui para nós encerrar o vídeo que já está ficando grande. Versículo 47. Porque o Senhor assim nos determinou: eu te constituí para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. Paulo confirmando que Deus já tinha constituído ele para a luz dos gentios, né? Jesus não pregou sobre isso? Jesus não disse que o povo que habitava num vale de sombra de morte, nas trevas, né, viram a luz, né? Já estava falando dos gentios, né? Esse evangelho, onde ele é pregado, ele é luz para todo aquele povo a quem está ouvindo aquele evangelho, né? Aí, o versículo 48. Os gentios, ouvindo isto, regozijaram-se e glorificaram a palavra do Senhor e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna, né? Os gentios estavam convertidos aos judaizantes, acharam lindo, compreenderam que Deus estava os alcançando verdadeiramente através do seu filho, né? E eles ficaram maravilhados com essa palavra e se converteram e se tornaram cristãos, né? Mas, divulgando-se a palavra do Senhor por toda aquela região, divulgando a palavra do Senhor por toda aquela região, mas os judeus instigaram as mulheres piedosas de alta posição e os principais da cidade e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé. Não é de estranhar se você pregar o evangelho, verdadeiramente o evangelho, e ser perseguido. As pessoas não aceitarem, né? Principalmente os religiosos, né? Mas é cumprimento da palavra, né? É de se regozijarmos, de pregarmos o evangelho e sermos perseguidos. É motivo de alegria, né? Eu me lembro que está recheado aqui em Atos dos Apóstolos, quando os discípulos pregaram, está em Atos dos Apóstolos capítulo 3, quando Pedro e João, ali onde foi a cura daquele homem que era aleijado, né?
que eles foram açoitados e os discípulos se alegraram e disseram, ficaram muito contentes por ter apanhado, ser chicoteado por causa do nome do Senhor Jesus. Isso é que é ser cristão, irmão. E isso é o verdadeiro cristianismo, né? Que hoje está muito escasso demais. Mas que daqui para frente eu consigo ver, né, muitas testemunhas de Jesus se levantando. Ainda que na internet, né? Mas em breve em corpo físico, essas pessoas estão se levantando sem temor das coisas desse mundo, né? Pregando Jesus, mesmo que sofra, ou ao ponto de darem até as suas próprias vidas por amor ao evangelho, né? Que nós vivemos muitos tempos de trevas, né? Pouca pregação do evangelho e muita palavra, né, que não são o evangelho, né? As palavras são Deus vai te visitar, Deus te livrou disso, Deus te livrou daquilo, você é mais do que abençoado porque você está aqui, né? Agora você vai ter só vitória, agora vai ser só alegria na sua vida, né? No evangelho não é isso. O evangelho é arrependimento, compreensão das escrituras, todas as escrituras, convergindo elas em Cristo, e para sermos cheios do Espírito Santo e para se regozijarmos no Espírito em tempo de perseguição ou em tempo do que acontecer. Quem sabe é Deus todas as coisas, tudo que vem a acontecer, a Bíblia diz que coopera para aqueles que amam a Deus, né? Perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando-os do seu território. Isso ninguém nunca se vê nos dias de hoje, né? Até hoje ninguém nunca se viu. Pode ser que a gente veja daqui para frente. Hoje é você ir num templo e lá você sair de lá com palavras que confortam, né? E não que confrontam, né? Nunca ninguém viu até hoje ninguém sendo expulso de uma igreja, porque por igual a verdade, né? Sendo que as igrejas estão recheadas de heresias, né? Então aqui, sempre que a palavra era pregada, as pessoas que pregavam eram perseguidas, porque o coração das pessoas era endurecido, né? Mas isso vai acontecer, tá? E estes, sacudindo contra aqueles o pó dos pés, partiram para Icônia. Os discípulos, porém, transbordavam de alegria